Backstreet Boys é um grupo vocal masculino americano formado em Orlando, Flórida em 1993. O grupo consiste nos integrantes AJ MC Lin, Ovie Dorode, Nick Carter, Kevin Richardson e Brian Littrell. O grupo conquistou proeminência através de seu primeiro álbum de estúdio homônimo de 1996. No ano seguinte, lançou seu segundo álbum de estúdio Backstreet's Back, 1997, juntamente com seu álbum de estreia auto-intitulado nos Estados Unidos, que prosseguiu com o êxito comercial do grupo em todo o mundo. O Backstreet Boys chegou ao estrelato com seu terceiro álbum de estúdio Millennium, 1999, e seu álbum seguinte, Black e Blue, 2000. Após uma pausa de 2 anos, o grupo se reagrupou e lançou o álbum Never Gone em 2005. Após a conclusão de sua respectiva turnê musical de apoio Never Gone Tour em 2006, Richardson deixou o grupo para buscar outros interesses. O Backstreet Boys lançou 2 álbuns como um quarteto, Umbriacable 2007 e This Is Us 2009. Em 2012, Richardson retornou ao grupo de forma permanente. No ano seguinte, o quinteto comemorou seu 20º aniversário e lançou seu primeiro álbum independente, I Would Like This, 2013. Um documentário sobre sua trajetória intitulado Backstreet Boys, Showing What You're Made Of, foi lançado em janeiro de 2015. Em abril de 2013, o Backstreet Boys recebeu uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Por suas vendas de mais de 130 milhões de álbuns em todo o mundo, o grupo tornou-se um dos grupos masculinos mais vendidos de todos os tempos, bem como um dos artistas musicais mais vendidos do mundo. Seus feitos incluem o de serem o primeiro grupo, desde o britânico Led Zeppelin, a ter seus 10 primeiros álbuns alcançando o top 10 da parada estadunidense Billboard 200, o que os tornou a única boy band a fazê-lo. O êxito comercial do quinteto continua contínuo, mesmo após décadas de sua formação. O 9º álbum de estúdio do grupo, DNA 2019, estreou em número 1 nas paradas de álbuns de diversos países, incluindo a Billboard 200, tornando o Backstreet Boys o primeiro grupo masculino de música pop a liderar a parada estadunidense de álbuns em 3 décadas diferentes. Com tanto sucesso, o grupo é considerado até hoje o maior boy band de todos os tempos. Ovie Dorode e AJ MC Lin, ambos nativos de Orlando, Flórida, se conheceram primeiramente e depois descobriram Nick Carter através de audições. Os 3, percebendo que poderiam harmonizar suas vozes, decidiram formar um trio. Os primos Kevin Richardson e Brian Littrell, ambos de Lexington, Kentucky, cantaram em corais e festivais da igreja local quando crianças. Richardson se mudou para Orlando em 1990, onde trabalhou no Walt Disney World e se concentrava na música no período da noite. Eventualmente ele conheceu Dorode, Carter e MC Lin através de um colega de trabalho, e os 4 decidiram formar um grupo. Em 1992, o empresário Lou Pearlman publicou um anúncio no jornal Orlando Sentinel a fim de formar um grupo vocal a ser gerenciado pelo mesmo. MC Lin, que foi o primeiro a fazer um teste para Pearlman em sua sala de estar, se tornou o primeiro membro do grupo. Entre o final de 1992 a março de 1993, Pearlman realizou testes abertos e inúmeros jovens fizeram audições em seu galpão na cidade de Kissimmee. Durante este período Carter, Dorode e Richardson foram finalmente selecionados após atender às expectativas de Pearlman. Littrell voou de Kentucky para Orlando para se juntar formalmente ao grupo em 20 de abril de 1993, um dia depois de receber um telefonema de Richardson sobre o assunto. Assim, 20 de abril tornou-se a data de aniversário do grupo. Pearlman decidiu nomeá-los de Backstreet Boys em referência ao mercado a céu aberto Backstreet em Orlando, próximo ao International Drive, que também era um ponto de encontro para adolescentes. O Backstreet Boys teve sua primeira apresentação oficial no Parque Aquático SeaWorld de Orlando em 8 de maio de 1993. O grupo continuou a se apresentar em diversos locais durante o verão de 1993, de shopping centers, restaurantes a um evento beneficente de alto padrão em Fort Lauderdale, Flórida. Posteriormente, com uma mudança de gestão, o quinteto começou a se apresentar em escolas dos Estados Unidos, incluindo a antiga escola de Littrell, a Tatis Creek High School, construindo uma base de fãs enquanto tentava fazer um contrato de gravação. A Mercury Records quase forneceu um em 1993, mas o acordo fracassou no último minuto, porque o cantor de longa data da Mercury, John Mellencamp, ameaçou deixar a gravadora se eles ingressassem no negócio de boy bands.
No entanto, em fevereiro de 1994, Jeff Fenster, então vice-presidente sênior de A&R da Zomba, Jive Records, e David Renzer, então vice-presidente sênior e diretor-geral da Zomba Music Publishing, viram o grupo se apresentando em uma escola de ensino médio em Cleveland e lhe deu seu primeiro contrato de gravação. No fim de dezembro de 1994, o grupo viajou para a Suécia para gravar algumas canções com os produtores Max Martin e Dennis Pop, incluindo We've Got It Going On, que acabou tornando-se o seu primeiro single e encerrou suas sessões de trabalho em janeiro de 1995. We Got It Going On foi enviado às rádios em agosto de 1995 e lançado como um single físico em 5 de setembro do mesmo ano. A canção obteve um desempenho moderado nos Estados Unidos, atingindo a posição de número 69 pela Billboard Hot 100, em dezembro de 1995. Em contrapartida, se estabeleceu no top 5 das paradas europeias que incluíram Alemanha, Suíça, Áustria, França e Países Baixos. O desempenho europeu da canção levou Backstreet Boys a uma turnê e mudou suas promoções, que passaram a ser direcionadas principalmente à Europa. O grupo terminou de gravar seu primeiro álbum, Backstreet Boys, no período de março a junho de 1996, e foi lançado internacionalmente em 6 de maio, excluindo Estados Unidos e Canadá. No entanto, mais tarde foi lançado neste último em outubro de 1996. Sua popularidade cresceu na Europa. O single I'll Never Break Your Heart alcançou a certificação ouro na Alemanha por vender 250 mil cópias, levando o quinteto a ser eleito o grupo internacional número 1 em 1996. Eles também conquistaram sua primeira platina na Alemanha por vendagem de 500 mil cópias de seu álbum. Com o lançamento de seu álbum homônimo, o grupo iniciou uma turnê pela Ásia e Canadá. O Backstreet Boys também se tornou um dos artistas estreantes mais bem-sucedidos do mundo, colecionando prêmios como o alemão do Startarter, melhor recém-chegado, no Viva Come Awards em 1996. O single Keep Playing Games, With My Heart, foi lançado em 10 de junho do mesmo ano como terceiro single de seu álbum de estreia, que também gerou seu quarto e último single, Anywhere For You, em 24 de fevereiro de 1997. Além disso, a canção Keep Playing Games, With My Heart, lançada previamente em junho de 1996, foi relançada desta vez nos Estados Unidos, para o álbum de estreia estadunidense do grupo, sendo enviada às rádios em 19 de maio de 1997. A mesma atingiu a segunda colocação pela Billboard Hot 100, o que a levou a receber a certificação platina por vendas de mais de 1 milhão de cópias no país. O Backstreet Boys começou a trabalhar em seu segundo álbum de estúdio, em outubro de 1996. O grupo também gravou a canção If You Stay para a trilha sonora do filme Booty Call, lançado em fevereiro de 1997. Seu segundo álbum de estúdio, intitulado Backstreet's Back, foi lançado em 11 de agosto de 1997 e alcançou o primeiro lugar na Alemanha, Noruega, Suíça, Finlândia, Países Baixos, Bélgica e Áustria, vendendo mais de 5 milhões de cópias somente na Europa. Nos Estados Unidos, o grupo lançou seu álbum de estreia auto-intitulado, contendo em sua lista de faixas canções de seu álbum de estreia internacional de 1996 com canções de Backstreet Back. O álbum foi lançado em 12 de agosto de 1997 e alcançou a quarta colocação pela Billboard 200, obtendo vendas de 14 milhões de cópias. Os singles Everybody, Backstreet's Back, e As Long As You Love Me, retirados de ambos os álbuns, foram os mais exitosos e auxiliaram na popularidade mundial do grupo. Em novembro de 1997, médicos descobriram que uma abertura congênita no coração de Littrell havia aumentado para proporções perigosas. No mês seguinte, o grupo iniciou a Backstreet's Back Tour com concertos no Canadá. Porém, em 8 de maio de 1998, Littrell, que havia adiado a cirurgia 2 vezes para cumprir com as obrigações da turnê, foi submetido à cirurgia. A Backstreet's Back Tour teve sua continuação adiada até o mês de julho, a fim de fornecer tempo para que ele se recuperasse. Littrell iniciou uma ação contra Lou Pearlman e a Transcontinental em 1998, alegando que Pearlman não havia sido sincero sobre os ganhos obtidos pelo grupo. De 1993 a 1997, Pearlman e sua empresa receberam cerca de 10 milhões de dólares em receita, enquanto a banda recebeu apenas 300 mil dólares.
No ano seguinte, MC-Lin, Richardson e Dorogo entraram na ação que resultou em diversos acordos. Em 14 de fevereiro de 1998, o grupo realizou sua apresentação de estreia na América Latina através do Festival Internacional da Canção Divina Del Mar, no Chile. Em março do mesmo ano, o Backstreet Boys liderou um concerto beneficente realizado às vítimas de um tornado, que atingiu a cidade de Orlando, arrecadando mais de $250 mil. Posteriormente, em 7 de outubro, o grupo recebeu as chaves da cidade como forma de homenagem. Além disso, sua respectiva prefeita tornou a data o dia oficial dos Backstreet Boys em Orlando. No meio de uma ação judicial, o grupo iniciou a gravação de seu terceiro álbum de estúdio, no início do mês de outubro. No fim do ano de 1998, a sua turnê Backstreet's Back Tour foi encerrada com um total de 113 concertos. Antecedendo o lançamento do álbum nomeado como Millennium, o Backstreet Boys lançou o single You Want It That Way em 12 de abril de 1999, que se consolidou como um êxito mundial, liderando as paradas musicais de mais de 25 países, além de tornar-se sua canção de assinatura. O álbum foi lançado subsequentemente em 18 de maio, dia em que o grupo fez uma aparição fortemente divulgada no programa Total Request Live da MTV. Outros 3 singles foram lançados de Millennium: Larger Than Life, Show Me the Meaning of Being Lonely e The One, que figuraram dentro do top 30 da Billboard Hot 100. O álbum estreou no topo da Billboard 200, obtendo vendas de 1.134.000 cópias em sua primeira semana de lançamento. Mais tarde, se tornou o álbum mais vendido de 1999 nos Estados Unidos, com vendagem de 9.445.732 cópias. Millennium também detém o recorde de maior número de remessas em um ano, com 11 milhões de remessas, e permaneceu na parada da Billboard por 93 semanas, vendendo mais de 12 milhões de cópias nos Estados Unidos e sendo certificado com platina por 13 vezes. Desde janeiro de 2013, Millennium é o 4º álbum mais vendido dos Estados Unidos da era do sistema SoundScan. Globalmente atingiu vendas equivalente a 24 milhões, o que o lista entre os álbuns mais vendidos do mundo. Além disso, o lançamento do álbum levou o Backstreet Boys a receber 5 indicações na premiação Grammy, sendo uma delas relacionada a Álbum do Ano. Em 2 de junho de 1999, o Backstreet Boys embarcou na turnê Into the Millennium Tour, que incluiu 115 concertos esgotados em 84 cidades, o qual algumas datas adicionais foram inseridas devido à alta demanda. Sua segunda etapa, patrocinada pela rede de lojas Sears, foi toda vendida em seu primeiro dia em 14 de agosto, quebrando recordes de vendagem. O concerto, realizado em Atlanta, se estabeleceu como o mais assistido de um artista pop. Em outubro do mesmo ano, o Backstreet Boys declarou nulo e sem efeito seu contrato vigente pela Jive Records, o que levou o grupo a um acordo de parceria, onde reassinou novamente com a Jive por um contrato de $60 milhões para 5 gravações, além de possuir maior controle sobre como sua música seria comercializada e licenciada. Em maio de 2000, o Backstreet Boys realizou uma viagem às Bahamas a fim de se concentrar na composição de canções para seu 4º álbum de estúdio. Suas sessões de gravação iniciaram em 1 de julho em Estocolmo, Suécia, e se encerraram em setembro do mesmo ano. Uma canção concluída durante as sessões de gravação de julho, intitulada It's True, foi lançada em 28 de agosto de 2000, em um álbum de compilação nomeado como For the Fans, vendido exclusivamente na rede de restaurantes Burger King. Seu 4º álbum de estúdio, Black e Blue, foi lançado em 21 de novembro de 2000. Para sua promoção, o grupo viajou ao redor do mundo por 100 horas, visitando Estocolmo, Tóquio, Sydney, Cidade do Cabo, Rio de Janeiro e Nova York. Cerca de 55 horas foram gastas nas viagens e 45 em aparições públicas. Um DVD da curta turnê, além de um jogo de tabuleiro, foi lançado em 2001, intitulado Around the World. Em uma semana, o álbum Black e Blue registrou as melhores vendas internacionais de um álbum da história, vendendo mais de 5 milhões de cópias em sua primeira semana de vendagem. Nos Estados Unidos, o álbum atingiu vendas de 1,6 milhão de cópias na primeira semana, tornando o Backstreet Boys o primeiro artista desde os Beatles a atingir mais de 1 milhão de cópias consecutivas na primeira semana. 3 singles foram lançados de Black e Blue: Shape of My Heart, The Call e More Than That. Em 28 de janeiro de 2001,
o grupo cantou o hino nacional americano durante o Super Bowl em Tampa, Flórida. Uma semana antes, iniciou a Black e Blue Tour, que apresentou concertos em 5 continentes. A turnê foi paralisada em julho, quando foi relatado que MC Lin havia entrado em um tratamento de reabilitação para combater o alcoolismo e a depressão, tendo sido auxiliado por Richardson. A turnê recomeçou em 24 de agosto do mesmo ano e encerrou-se em novembro. Previamente, em 23 de outubro, o Backstreet Boys lançou seu primeiro álbum de compilação, intitulado The Hits, Chapter 1, que incluiu a canção inédita utilizada como single, Drowning. O álbum figurou no top 5 dos Estados Unidos, 42, Reino Unido, Alemanha e Canadá, além de se estabelecer no top 10 da Suíça, Áustria, Países Baixos e Nova Zelândia. Adicionalmente, The Hits, Chapter 1 foi certificado como platina nos Estados Unidos por vender mais de 1 milhão de cópias e também recebeu certificação platina pela EFI devido sua vendagem de mais de 1 milhão de cópias na Europa. O single Drowning foi igualmente exitoso, alcançando o top 10 em diversos países. Em 2002, The Hits, Chapter 1 já havia vendido quase 6 milhões de cópias em todo o mundo. Em 2002, o grupo expressou um forte desejo de deixar sua empresa de administração, The Firm. No entanto, Carter optou por permanecer no The Firm para gerenciar sua carreira solo. Logo depois, o restante do grupo começou a gravar o próximo álbum do Backstreet Boys sem ele. O relacionamento do grupo com a Jive Records piorou quando entraram com um processo estimado em 100 milhões de dólares contra a Zomba Music Group, empresa controladora da Jive Records, alegando quebra de contrato. Os membros alegaram que a gravadora bloqueou o lançamento de um novo álbum do grupo para promover Now or Never, primeiro álbum solo de Carter, promovendo-o às custas do grupo. Em novembro de 2003, MC Lin apareceu no programa The Oprah Winfrey Show para falar sobre seu vício em álcool e drogas pela primeira vez em público. O restante dos membros do Backstreet Boys o surpreendeu ao aparecer pessoalmente no programa para demonstrar seu apoio, marcando a primeira aparição pública do grupo como um quinteto em quase 2 anos. O grupo iniciou um processo de reestruturação e de reconciliar suas diferenças, planejando também começar a gravar um álbum de retorno no início do ano seguinte. Em janeiro de 2004, o Backstreet Boys iniciou a gravação de seu próximo álbum de estúdio. Além disso, o grupo também começou a se apresentar junto para promover seu retorno ao cenário musical. Em setembro, eles iniciaram uma pequena turnê asiática, visitando cidades que incluíram Pequim, Xangai, Tóquio e Manila. Devido ao êxito desta turnê, eles acrescentaram apresentações nas cidades mexicanas, Cidade do México e Monterrey. Em 28 de março de 2005, antecedendo o lançamento de seu próximo álbum de estúdio, o grupo lançou o single Incomplete através das estações de rádio. Posteriormente embarcou em sua turnê Up Close e Personal Tour no mesmo mês, que serviu como uma turnê de pré-lançamento. Incomplete atingiu a posição de número 13 pela Billboard Hot 100 nos Estados Unidos e alcançou o topo nas paradas da República Tcheca e Austrália, onde neste último, tornou-se seu primeiro êxito número 1 no país. Além disso, a canção figurou dentro do top 10 em 13 países. Depois de passar mais de um ano em sessões de gravação, o Backstreet Boys lançou seu álbum de retorno intitulado Never Gone, em 14 de junho de 2005. O álbum estreou em terceiro lugar na parada estadunidense com vendas de 291 mil cópias em sua primeira semana. A mudança drástica de estilo do grupo, que introduziu o rock às suas canções, atraiu críticas negativas da Rolling Stone. Comercialmente, Never Gone foi certificado com platina nos Estados Unidos e 4 singles foram lançados do álbum. Seu segundo single, Just Want You to Know, alcançou o top 10 no Reino Unido. Como terceiro single foram lançados Crawling Back to You para os Estados Unidos e Still para o restante do mundo. Never Gone vendeu aproximadamente 10 milhões de cópias em todo o mundo desde 2008. A fim de promover Never Gone, o Backstreet Boys iniciou a primeira etapa de sua turnê Never Gone Tour, em 22 de julho de 2005 na Flórida, Estados Unidos. Esta primeira etapa ocorreu até novembro de 2005 na Europa. Em janeiro de 2006 a segunda etapa iniciou-se em Tóquio, Japão. A turnê encerrou-se em 2 de fevereiro de 2006 em Melbourne, Austrália, composto de 81 concertos. Em 23 de junho de 2006, foi anunciado que Richardson havia deixado o Backstreet Boys para buscar outros interesses. Tanto ele quanto o restante do grupo divulgaram um comunicado em seu website oficial.
afirmando que Richardson partia amigavelmente e que a porta estava sempre aberta caso ele quisesse retornar. Após a partida de Richardson, foi sugerido que o grupo mudasse seu nome para Backstreet, o que não foi aceito pelos membros. Eles também recusaram uma oferta para estrelar um reality show para encontrar um novo membro. 2 dias após o anúncio da saída de Richardson, o Backstreet Boys entrou em estúdio para gravar seu 6º álbum. O álbum, intitulado Unbreakable, foi lançado em 30 de outubro de 2007. O mesmo recebeu críticas positivas da crítica especializada e estreou em número 7 na Billboard 200, vendendo 81 mil cópias em sua primeira semana de lançamento. Unbreakable também obteve um bom desempenho no Japão, estreando em primeiro lugar na parada semanal da Oricon e permanecendo na mesma posição por mais uma semana. Os singles Inconsolable e Helpless When She Smiles foram os retirados do álbum. O grupo realizou uma turnê mundial para promover Unbreakable, que iniciou-se com um concerto em Tóquio, Japão, em 16 de fevereiro de 2008. A turnê nomeada como Unbreakable Tour incluiu concertos na Ásia, Oceania, América do Norte e América do Sul. O concerto realizado em 14 de maio na O2 Arena, em Londres, foi filmado e tornou-se disponível para visualização na seção Music in Concert do portal MSN. Além disso, Richardson se juntou ao restante do grupo no palco do Palladium em Hollywood, Los Angeles, em 23 de novembro do mesmo ano, para a última parada da turnê nos Estados Unidos. A Unbreakable Tour encerrou-se em 13 de março de 2009 em Puebla, México, com um total de 99 concertos. Em 6 de outubro de 2009, o grupo lançou seu 7º álbum de estúdio, This Is Us. Neste álbum, o Backstreet Boys voltou a introduzir batidas dance pop e a destacar o gênero R&B em suas canções. This Is Us estreou no 9º lugar pela Billboard 200, vendendo 42 mil cópias em sua primeira semana de lançamento e alcançou o 2º lugar no Japão, onde recebeu a certificado platina por vendagem de 250 mil cópias. 2 singles foram lançados deste álbum, Straight From My Heart e Big Ger. Alguns dias depois de promover This Is Us e filmar o vídeo musical de Big Ger no Japão, Littrell contraiu gripe suína, fazendo com que o grupo cancelasse sua participação no evento Pinktober do Hard Rock Café Nova York, em 5 de outubro. 95. O restante do grupo recebeu a medicação Tamiflu, apesar de não apresentar qualquer sintoma da gripe posteriormente. Foi cancelado também uma apresentação programada no The Early Show da CBS, na mesma data de lançamento de This Is Us. No fim de outubro de 2009, o grupo embarcou na turnê This Is Us Tour, que durou 1 ano e 5 meses ativa, consistindo de 123 concertos realizados na Europa, Ásia, Oceania, América do Norte e América do Sul. Adicionalmente, o Backstreet Boys, incluindo Richardson, filmaram um segmento para o programa The Oprah Winfrey Show em 22 de outubro de 2010. Richardson também se apresentou com o grupo no estúdio do programa mais tarde naquele dia, tornando-se a 2ª vez que ele se juntou ao grupo desde sua partida. Em maio de 2011, o Backstreet Boys anunciou que havia deixado sua gravadora de longa data, Jive Records. No mesmo mês, o grupo embarcou em uma turnê conjunta com o grupo masculino New Kids on the Block, onde ambos receberam o nome conjunto de Nobs. Antes da turnê, o Backstreet Boys lançou um álbum de compilação de seus maiores êxitos, também intitulado como Nobs. O álbum incluiu em adição um mashup e 2 novas canções. No fim de 2011, a turnê se classificou em 17º lugar na lista anual Top 25 Tours da Billboard, adquirindo uma receita de mais de 40 milhões de dólares em 51 concertos. A turnê perdurou até junho de 2012, compreendendo 80 apresentações na América do Norte, Europa, Austrália e Ásia. Durante o concerto realizado no Staples Center, Los Angeles, em julho de 2011, Richardson se juntou novamente ao grupo no palco. Em 3 de dezembro de 2011, Richardson organizou uma festa na praia nas Bahamas, como parte do 2º cruzeiro anual do Backstreet Boys, onde ele se apresentou com o grupo. No programa de rádio On Air with Ryan Seacrest Tres Crashes, ele afirmou que adoraria se apresentar com o grupo novamente de forma mais regular. A declaração, juntamente com sua aparição no evento de cruzeiro, gerou especulações de que ele pudesse retornar ao grupo de forma definitiva. No entanto, nem Richardson nem o grupo se pronunciaram sobre o assunto.
Em 29 de abril de 2012, durante um concerto em Londres pela turnê Knobs Tour, foi anunciado que Richardson havia retornado permanentemente ao Backstreet Boys. Alguns dias depois, MC Lin e Littrell revelaram em ocasiões distintas que ele havia retornado desde 2010, antes do início da Knobs Tour. Richardson havia conversado sobre participar da turnê, mas desistiu da ideia. Os outros membros apoiaram sua decisão e mantiveram seu retorno em segredo até o fim da turnê. O grupo falou positivamente sobre seu retorno de Richardson, afirmando que eles não poderiam estar mais felizes em tê-lo de volta. Além disso, o próprio ficou emocionado por estar de volta com seus antigos colegas de grupo, afirmando que eles possuem uma química e um vínculo. Em julho de 2012, os membros do Backstreet Boys mudaram-se para uma casa juntos, quando iniciaram o processo de produção de seu novo álbum de estúdio com o produtor sueco Martin Terefe em Londres. Em 31 de agosto, o grupo encerrou a série de concertos de verão do programa Good Morning America no Central Park em Nova York, tornando-o a primeira apresentação televisiva como um quinteto desde que Richardson retornou ao grupo. Na ocasião, foi anunciado que o Backstreet Boys iria realizar seu terceiro cruzeiro em outubro de 2013. Em 5 de novembro de 2012, o grupo lançou a canção natalina It's Christmas Time Again através da AllMusic, que foi lançada oficialmente como um single um dia depois. O seu lançamento alcançou o primeiro lugar na parada estadunidense Billboard Holiday Digital Songs. Em 20 de abril de 2013, o Backstreet Boys comemorou seu 20º aniversário, através de um evento de fãs em Hollywood. 2 dias depois, em 22 de abril, o grupo recebeu uma estrela na Calçada da Fama e a data tornou-se o dia do Backstreet Boys em Hollywood. Em maio, o grupo embarcou em sua turnê comemorativa de 20 anos, oficialmente intitulada como In A Would Like This Tour. A mesma teve uma duração de mais de 2 anos, compreendendo mais de 170 concertos realizados na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Australásia e Oriente Médio. A In A Would Like This Tour tornou-se a 44ª turnê mundial de maior bilheteria do ano de 2014, obtendo um total bruto de 32,8 milhões de dólares e uma vendagem de ingressos de 607.407 Em 25 de junho de 2013, o grupo lançou em formato digital o single In A Would Like This, canção que dá nome a seu 8º álbum de estúdio mais tarde. Em 22 de julho, a faixa passou a ser executada nas rádios. O álbum foi lançado nos Estados Unidos em 30 de julho e posteriormente em outras datas ao redor do mundo, tornando-o o primeiro lançamento independente do grupo, lançado sob seu próprio selo, Caban. In A Would Like This atingiu o top 5 nos Estados Unidos, Canadá, Países Baixos, Alemanha, Suíça, Espanha, Taiwan e Japão, e vendeu 800.000 cópias até janeiro de 2015. Em 18 de novembro foi lançado um segundo single do álbum, Show, em What You're Made Of. Ainda no mesmo ano, o grupo fez uma participação especial no filme This Is The End 2013, interpretando uma versão fictícia de si mesmos, onde cantaram sua canção Everybody Backstreet's Back, o que lhes rendeu um prêmio de melhor momento musical no MTV Movie Awards no ano seguinte. Em dezembro de 2013, o Backstreet Boys cantou suas 2 canções originais de Natal como apresentadores no especial de televisão anual Christmas in Washington, que também contou com a presença do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e de sua família. Os membros do Backstreet Boys deveriam comparecer no tribunal em 24 de março de 2014, devido a uma queixa apresentada contra o ex-empresário Lupe Arman. O grupo alegou que P. Arman ainda lhes devia $3.451.456,04 e também haviam pedido $87.728,58 em honorários legais por terem de estar em uma batalha judicial com ele, durante anos. Entretanto, no início daquele mês, o grupo afirmou ter um conflito de horários, o que levou a uma discussão sobre o adiamento da audiência por 90 dias. Em 21 de outubro, o Backstreet Boys recebeu um acordo financeiro de $99.000, além de material que incluiu 34 rolos de fitas de áudio, 26 CDs, 7 fitas de áudio de estúdio masterizado, 6 posteres fechados, 3 fitas de áudio e uma fita VHS. As gravações incluem algumas composições não lançadas, demos e materiais originais. Em 30 de janeiro de 2015, o quinteto lançou o documentário Backstreet Boys,
Show, em What You're Made Of, primeiramente nos cinemas dos Estados Unidos e online, mais tarde. O seu lançamento ocorreu em 26 de fevereiro de 2015 no Reino Unido e na Europa e em